Olá, olá pessoal, tudo bem? Priscila Carvalho falando para mais um vídeo com aquela minha meta, com aquele meu objetivo de tornar você cada vez mais on. E como não podia faltar, vou gravar esse vídeo falando a respeito dessa questão do autoconhecimento, dessa questão aí de você dar esse passo para se tornar cada vez mais on e assim sucessivamente. E sempre, quando eu começo qualquer coisa que eu vou fazer, qualquer treinamento que eu vou fazer, palestra, algo nesse sentido, eu sempre trago uma pitada, algo que fale de autoconhecimento, mas que fale principalmente dessa nossa postura, mas que tem tudo a ver com autoconhecimento, que tem tudo a ver com você dar esse passo, você se superar cada vez mais. Isso tudo tem a ver com comportamento, com autoconhecimento e assim por diante. Muito bem, né? Não quero atrapalhar muito aí, vou tentar ser o mais breve possível, né? Eu vou tentar, porque às vezes eu não consigo, mas eu vou aproveitar aí, né? De repente você que tá aí zapeando pela internet, não foi pular carnaval, não viajou, né? Tá aí pela internet, tá aí por uma série, por um vídeo, de repente, assim, já é um tempo que você pode aproveitar para pensar um pouco mais nessa questão de se tornar cada vez mais on, de pensar com carinho nessa possibilidade, ok? Então, vou soltando mais algumas coisas aqui para vocês. Então, assim, vamos lá. Uma das grandes travas que eu tinha, né? Então, aqui eu vou trazer assim, a minha experiência, ok? Era uma trava que eu tinha, mas justamente porque eu contei pra vocês que esse ano vai fazer 18 anos que eu tô na área de treinamento. Então, a gente acompanhou muita coisa, né, dessa evolução que aconteceu na área de treinamento. Então, antes, como que eram os treinamentos? Assim, bem... tinha manuais, tinha apostilas, tinha, assim, aquela coisa de treinamento presencial, tinha aquela coisa, assim, muito certa, né, pra acontecer. E a coisa foi evoluindo, então lá, idos de 2004, 2005 mais ou menos, 2005, né, até 2007, assim, teve muito essa questão aí de começar esses primeiros passos de um treinamento à distância, que na época era feito por CD-ROM, né, eu acompanhei pelo menos essa parte lá no começo, era treinamentos por CD-ROM, a gente mandava o CD-ROM para a pessoa instalar no computador dela, e aí com isso ela via, né, o treinamento e tudo mais. Então teve aquelas épocas que era tudo assim, desenho mesmo, né? Os personagens eram transformados em avatares. E assim foi, até a gente começar a fazer vídeos. Então a gente começou depois com progredindo ali para um blended learning, né, que a gente chama de blended learning, que seria o treinamento presencial e a distância junto dentro do mesmo programa, né? Então tinha às vezes a parte à distância era antes, às vezes a parte à distância era depois, enfim. E hoje em dia também as empresas praticam muito, né, esse método do blended learning, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? A coisa foi evoluindo, evoluindo tanto que agora você mesmo faz todos esses passos. Então, assim, por isso que muitos de vocês, meus colegas de trabalho, e às vezes, talvez, algumas pessoas que já se tornaram especialistas em algumas áreas, mas por acompanhar essa questão de treinamentos nas empresas e tudo mais, via a grande produção que era feita em cima dos cursos. E isso acaba às vezes até travando um pouco a gente, falando, não, mas peraí, eu preciso de um bom equipamento, eu vou precisar de um bom microfone, eu vou precisar de uma câmera X, de uma luz, de um ring light, etc e tal. Respirem, respirem. Com certeza, então, assim, isso também era minha trava, ok? Então, tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês é conhecimento de causa, que eu passei aí ao longo desse tempo e fui também me livrando até, vamos dizer assim, de algumas crenças que eu tinha, mas assim, não era nem crenças, mas era vivência mesmo, né? Eu falava, não... Mas, assim, tanto que, assim, eu não... Ó, eu tava com essa roupa aqui, pra vocês terem ideia, que onde eu moro faz muito calor. Mas eu coloquei
esse blazer aqui por cima, tal, né, assim, e levantei aqui a manga, justamente por isso, porque assim, a gente se preocupa muito, né, com a imagem que a gente vai passar, como que a gente vai falar, né, as informações, e assim sucessivamente. Então a gente tem essas preocupações e isso realmente é resquício e não é uma má coisa, tanto que assim, ter uma boa dicção, você falar, sabe, ter a preocupação de passar as informações corretamente, usando um português, né, bacana, né, falando as palavras certas, nem precisa ser, né, muito rebuscado, né, aquela coisa mais erudita, não. Pode usar uma linguagem mais popular, mas poxa, a gente tem que ter um compromisso com o acerto, nós estamos ensinando pessoas, então isso é um compromisso mínimo que a gente tem que ter, né. Então, e de gravar um vídeo claro, um vídeo objetivo, procurar ao máximo podar os vícios de linguagem, isso é um grande desafio para mim. E se tornou cada vez mais um desafio, porque, né, ao fazer vídeos a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com certeza, porque se isso incomoda num treinamento presencial, se incomoda num vídeo que nós vamos ver, numa palestra que nós vamos assistir, aqui também é a mesma coisa. Então essas preocupações são, poxa, são joia. São coisas que a gente tem que deixar no nosso radar mesmo. Mas vamos lá. Quando começou essa questão dos treinamentos à distância, depois, como eu estava falando para vocês, do blended learning, que a gente, as empresas, né, pelo menos que eu trabalhei, que provavelmente vocês também acompanharam, gravava vídeos em agências, em produtoras, né, então a gente contratava atores, olhava a roupa deles, aprovava figurino, então tinha todo aquele mega investimento para você fazer ali sketches, para você montar o próprio vídeo apresentando produtos, apresentando o que você queria ensinar, o que você queria passar. Então fazia ali uma sketch, fazia ali algumas inserções dentro do treinamento de algumas situações que as pessoas no treinamento iam lá, desvendavam, estudavam aquele caso, às vezes era um estudo de caso e assim por diante. Então, quando a gente vem para nós começarmos a ser os nossos próprios produtores de conteúdo, dá uma trava, porque fala assim, peraí, eu não tenho toda essa estrutura. Eu não tenho aquele fundo verde, eu não tenho um ring light, eu não tenho um equipamento X, eu não tenho como editar, eu não tenho aqueles editores maravilhosos, eu não tenho design gráfico para poder fazer aquelas coisas maravilhosas. Ok, só que a gente evoluiu um pouco mais agora em relação a isso. Agora a gente foi um pouco mais à frente. Porque realmente agora o que é mais valorizado, com certeza, é o conteúdo em si e essa conexão que você faz com as pessoas. Como eu disse para vocês, algumas preocupações sim nós temos que ter. E eu vou passar para vocês, ok? Uma luz, um equipamento pelo menos razoável que capte a sua imagem e som de uma maneira legal. Alguns programas na internet, né, que você pode usar, mas assim, por você ter essa experiência aí provavelmente com produtoras, você acha que, nossa, eu preciso de programas muito arrojados, de repente eu vou ter que pagar uma licença, alguma coisa assim. Ok, essas grandes agências que de repente até faz canal de YouTubes, né, produz canais de YouTubers e assim por diante, provavelmente tem, né, essa grande estrutura. Mas você não precisa colocar isso como empecilho para você produzir o seu primeiro curso, ou produzir a sua primeira palestra online, ou um e-book que você queira disponibilizar, um mini curso, de repente nem tenha tantas aulas assim, né? Não seja aquele curso ali com mais horas, mas que seja um mini curso com algumas aulas ali bem pontuais, uma palestra, uma grande palestra, ou até mesmo um e-book que você queira disponibilizar. Hoje em dia tem também uma retaguarda para esses pequenos produtores. E assim, gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Por que eu falo que isso tem a ver com autoconhecimento? Porque assim, a gente fica com essas imagens
dessas produtoras, dessas grandes empresas, né, que faziam esse conteúdo para as empresas que provavelmente a gente trabalhou ou prestou serviço, e a gente fica com isso na cabeça, colocando isso como empecilho. Então vamos lá. Se você se tornou especialista em algum assunto, se você realmente acredita piamente que essa mensagem, que esse conteúdo vai mudar a vida de alguém, de uma pessoa que seja, se isso já vai ser importante você disponibilizar, então assim, ó, ai, eu quero ser um blogueiro, eu quero ganhar dinheiro. Então já nem começa. Se você tá começando com esse pensamento, nem começa, ok? Ah, você vai ser chamado de blogueiro? Ah, eu não quero ser julgado por isso, porque afinal de contas, poxa vida, né? Uma vida de dedicação aí para ser chamado de blogueiro. Assim, por um lado, ok, você vai ter que respirar fundo e falar assim, me chame do que você quiser, né? Se eu sei quem eu sou, então olha aí o autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, se eu sei realmente a mensagem que eu quero passar, tanto assim que Priscila, você faz dancinhas nas redes sociais? Eu adoro dançar, uma coisa que faz parte da minha essência. Tem pessoas que podem falar assim, eu desconfio de pessoas que fazem, né, esse tipo de conteúdo nas redes sociais para chamar a atenção de realmente uma outra geração que é esse tipo de comunicação que para eles entendem, ok? Então eu vou unir o útil ao agradável. Então, assim, eu desconfio de pessoas que fazem esse tipo de comunicação. Então, ok, eu, Priscila, vou desconfiar de pessoas que não têm essa alegria e não queira realmente passar a mensagem para todas as pessoas que possam precisar desta mensagem, ok? Então eu não meço esforços, na verdade, para que essa minha mensagem chegue, seja do jeito que ela for, ok? Ok. Voltando aqui, né, ao autoconhecimento. Você pode ser chamado de blogueiro, você pode ser chamado de alguma coisa, você precisa respirar fundo e saber quem você é e qual mensagem realmente você se tornou especialista, você trabalha com essa mensagem, você acredita neste conteúdo, você acredita nesse conceito, nesse método. Então, não tem outra forma a não ser ir em frente. Mas eu preciso de grandes produções? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um computador, ok? Eu uso programas free, que depois eu vou gravar um outro vídeo detalhando todos os programas que eu uso, e até mexendo um pouco neles. Eu aprendi todos do zero, ok? Claro que eu tive uma orientação de alguns colegas, eu não vou deixar de citar esses colegas aqui, depois mais pra frente eu cito. As pessoas que eu tive treinamento, tive consultoria, né, que de uma forma ou de outra me deram toques, me deram ali alguns direcionamentos, mas eu sentei e fui aprender do zero, né, essa parte aí, na verdade, de se colocar, né, nessas plataformas. Vou também mostrar as plataformas para vocês e tudo mais. Mas, ó, esses vídeos que eu gravo aqui para vocês e todos os vídeos que eu fiz nos meus cursos, né, que um deles eu acabei até tirando do ar, porque eu preciso mudar um pouco a mensagem dele, ele estava muito nichado, até já acho que comentei isso com vocês. Mas eu faço tudo com o meu celular. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho um iPhone 8, eu quero investir num outro celular mais moderno, mas eu tenho um iPhone 8 e olha como ele sai bem. A minha voz sai bem, a câmera também sai bem, ele capta bem, ok. Então você tem que ter um celular ali que ele capta ali com uma boa resolução. Nem precisa ser ótima, eu preciso ser 4K, eu preciso ser, sei lá, HDMI. Não precisa, ok? Até porque, de repente, para quem precisa chegar a sua mensagem, não vai rodar nessa grande resolução, ok? Então, venha com uma resolução boa, né, que tem ali 30 FPS, daqui a pouco, depois, em outros vídeos eu vou mostrar isso pra vocês. Mas, enfim, eu uso vários programas free, ok? Eu tenho um programa de edição porque o meu marido foi fazer um curso de edição de vídeos,
Então, ele acabou comprando a licença de um outro programa, mas depois eu vou mostrar pra vocês tudo que eu utilizo. E eu gravo os meus vídeos, como eu disse, com esse telefone antigo. Eu já tenho esse telefone há praticamente 5 anos, quase 5 anos, ok? E ele capta tudo direitinho. Então, assim, eu comprei um microfone, eu tenho um microfone bom, eu não tenho ring light, eu utilizo um abajur, né? Na verdade, uma base de um abajur com uma luz e ela me ilumina, ela passa a mensagem que eu tenho para passar. Porque, gente, eu descobri que sim, a gente precisa ser. Antes de você fazer, antes de você acontecer, antes de você ter milhares de habilidades, você precisa ser essa pessoa que realmente tem um compromisso de informar algo a alguém que pode mudar a vida dela para melhor. Uma palavra, às vezes que mudou um pensamento, que virou a chave em alguma coisa, acabou, já atingi meu objetivo. Então, assim, eu tinha essas coisas até que um dia... Eu vou contar essa parte pra vocês, que foi onde caiu, assim, minha ficha de uma vez por todas, que na verdade eu já tava no caminho, até que apareceu uma situação em que eu falei, caramba... teve uma situação que eu tava participando de um grupo de empresários, no qual eu sentei na mesma mesa que eles e eu tava conversando de igual para igual. E naquele momento em que eu estava colocando ideias, em que eu estava conversando de igual para igual com eles, trazendo a minha mensagem, trazendo a minha experiência, e que eu vi que eu estava conversando de igual para igual com eles e que, assim, tudo isso estava casando, né? Que as ideias estavam casando com tudo que as pessoas ali naquele ambiente precisavam. Eu vi que não é celular, não é carro, não é casa, não é qualquer outra coisa que você tenha de estrutura. Claro que isso é maravilhoso ter, gente. Claro que eu quero ter. Não vou falar que não é isso. Mas isso não é o principal. O principal é você ser, ok? Então não importa da onde que você vai gravar esse vídeo e tudo mais. Põe uma coisa na sua cabeça, isso está aberto para todas as pessoas, ok? Ah, mas tem pessoas aí que não tem o mínimo, então... Ok, problema deles. Ai, mas essas pessoas têm um equipamento... Pense em você, qual é a sua mensagem? Então, assim, o que você tem sede de se comunicar, o que você tem sede de ensinar para as pessoas e que você já viu, provou e comprovou ao longo desse tempo de experiência que você tem. Então, mesmo que você não era da área de treinamento, mas se você se tornou especialista em algo, eu vou fazer daqui uns dias uma live com uma pessoa que eu mentorei do zero, ok? Ele tinha muita vontade de fazer um curso, na verdade ele tinha vontade de ensinar. Ele já estava inclusive nessa rota, aí veio a pandemia, mudou um pouco os planos, então aí os planos de ter um curso online veio, né, para a superfície, veio à tona. Eu vou fazer uma live com ele, ele já topou fazer essa live nos próximos dias, deixa passar o carnaval, deixa passar tudo isso, tem um dia assim bem legal pra gente casar os nossos horários e a gente fazer isso daí. E ele vai falar pra vocês como que foi o processo, ok? Então ele também começou do zero. Então se você pode não ser da área, que já tem essa experiência provada e comprovada no presencial, sabe que a sua mensagem, a sua maneira de expressar, de ensinar as pessoas faz a diferença na vida delas, mas mesmo você que não tem essa experiência, que já não tem, né, isso comprovado, mas que se tornou especialista em algum assunto, e que você sabe assim, poxa, eu quero passar essa minha experiência para frente, eu quero me conectar com as pessoas que realmente tiveram essa situação e de repente essa informação pode facilitar a vida delas. É aí que eu quero chegar. Então, assim, não fique colocando empecilho nisso. Ai, porque eu não tenho equipamento tal, ai, porque eu não sei o quê, ai, porque como que eu vou fazer, como que eu vou falar, ai, respira, ok? É mais importante você ser. Então, se você ainda precisa quebrar uma barreira nesse sentido, autoconhecimento. Aqui no meu perfil
Tem diversos exercícios para você fazer, ok? Fala comigo, manda direct, manda uma mensagem. Quem tem meu WhatsApp, manda o WhatsApp, ok? Vamos conversando. Mas assim, vamos quebrar essas barreiras, vamos quebrar essas crenças. Então, eu sei, eu tô falando aqui em causa própria. Eu demorei, eu acho que 1 ano mais ou menos para eu efetivamente colocar o meu primeiro curso no ar. O segundo, eu já gravei ele mais rápido, eu já fui meio que mais no ímpeto mesmo e coloquei. Só que esse eu preciso ainda dar uma ajeitada, mas assim, foi ótimo, porque assim, fui lá, sentei e fiz. Parei, sabe, com essa, assim, todo pensamento que ia vir na minha cabeça pra me impedir, eu falei, chega, não vou. Bom, esse vídeo tá ficando muito grande, aliás, já ficou muito grande. Então, pensa nisso, ok? Pensa com carinho nisso. Porque assim, a primeira barreira que você tem que realmente superar é com você mesmo. É com você mesma, ok? Porque assim, aqui o meu objetivo é facilitar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é facilitar. Facilitar a vida das pessoas, o caminho das pessoas. E é o que eu vou fazer aqui. Então, assim, esse vídeo já ficou muito longo, mas assim, não dava pra falar de outras coisas sem dar esse panorama aqui, ok? Então, desculpa esse vídeo muito grande, né? Porque pra internet passou de 10 minutos, as pessoas já nem vão ver, né? De repente, e depois dos 10 minutos que a mensagem tá boa, né? Mas obrigada pra quem acompanhou até aqui. Qualquer coisa, fala aí pra mim nos comentários, se vocês têm alguma dúvida, se vocês acham que faz sentido essa mensagem pra vocês. E até o próximo, volto para falar um pouco mais detalhes de como você vai se tornar cada vez mais on. Beleza? Obrigada, até a próxima.